Eu sou Fábio Pova, sou Managing Partner aqui em Smart Money. Estamos aqui com o César, que eu estou vendo ali, e com o Rafa também, e vários empreendedores do nosso portfólio, e também alguns co-investidores. Falando rapidamente sobre o Smart Money, a gente é um fundo de investimento early stage, que investe em startups no Brasil, nos nichos de fintech, de finanças, de educação, de HR e de plataformas de SaaS B2B, rodadas lideradas, onde a gente garante o cheque, normalmente investimentos típicos de 1 a 3 milhões de reais em startups que já estão além da ideia, do PPT, do produto, do cliente, da monetização e estão crescendo por monetização em termos de faturamento mínimo de 25 mil reais e 20% ao mês, ok? Como essa é o segundo webinar dessa série, muitos já nos conhecem, eu vou poupá-los de apresentar Smart Money Ventures. Será um prazer vocês visitarem o nosso site, lerem o nosso blog post, entenderem What the Fuck Smart Money. Esse é o último blog post que a gente já soltou. Vamos falar especificamente aqui sobre o tema desse webinar relacionado à Covid. Acho que todos vocês estão em overdose de Covid, a gente não vai ficar aqui lucubrando sobre cenários, mas sim falar de forma mais aprofundada, específica e com diretivas mais práticas para startups que querem monitorar a evolução dos cenários que eles planejaram e para investidores que querem ter um framework para poder acompanhar o seu portfólio. Então, nesse contexto do Covid, que está todo mundo falando a respeito, a gente decidiu inaugurar a Toque de Caixa, uma iniciativa que a gente já vinha planejando, de trazer um pouco da realidade cotidiana de interação com as nossas startups, o conteúdo do nosso trabalho, que a gente tem de diferenciado e aprofundado, e não ficar restrito às startups do portfólio, mas também trazer e contribuir, disponibilizar para todo o ecossistema. Tá? Estamos fazendo isso num cenário Covid. Nesse sentido, a gente postou algumas diretivas urgentes de curto prazo. Depois esse material vai estar disponível, cada um desses tópicos aqui vai ser um link que leva para um blog post. Então, diretivas urgentes. A gente fez uma diretiva, um texto também detalhando e dando um modelo de PowerPoint para fazer uma reunião geral, que a gente chama de All Hands Meeting. E a gente fez um webinar sobre gestão financeira, detalhando entre todo o planejamento decorrente dos pontos anteriores, como é que as startups deveriam estar montando cenários financeiros e acompanhando esses cenários com uma série de ações, né? Mas em particular olhando a questão do caixas e os indicadores e as métricas que impactam caixas, novas vendas, cancelamentos, churn, etc. Quem não viu está convidado a ver, o link vai levar para o blog post, que tem o PPT apresentado e tem o vídeo com a gravação daquele webinar. Estão todos convidados a assistir e poder compartilhar com outros empreendedores e investidores que sejam do seu interesse. Nesse aqui, que é o quarto e último da série, a gente vai falar do processo de gestão. Uma vez que a questão financeira foi tratada, modelada em cenários no webinar anterior, nesse webinar a gente vai orientar como você agir, como você acompanha, monitora e age a partir de então. Então, estamos aqui numa série de quarto webinar D4, beleza? Nesse contexto de gestão de crise, que a gente acha que tem um diferencial interessante frente a outros fundos que querem fazer milhares, bazilhões de investimento em startups. A gente faz poucas e só nas melhores. E como temos poucas e boas startups, a gente consegue, então, conhecê-las a fundo, analisar bastante o material antes de investir, entender todas as alavancas, conhecer os founders, todo o processo de due diligence que a gente tem, e também temos as condições de ter um tempo de qualidade para acompanhar e repassar esse portfólio. Quem faz isso é o César, meu sócio, vai poder falar em mais detalhes, ok? Esse, obviamente, no cenário de crise, esse é o novo normal, que vocês já devem estar conhecendo, se a turma está devendo se adaptar. Os webinários no conteúdo anterior, a gente fala que startups têm muito pouca força, certo? São empresas embrionárias com pouco caixa, né? Que estão crescendo, mas ainda são naturalmente pequenas, né? São empresas enormes, são grandes corporações, mas que ainda estão pequenininhas, ok? Então, elas precisam se adaptar muito rapidamente, porque nenhuma startup tem muita força para brigar com um cenário adverso e, particularmente, um cenário como esse, de pandemia e de crise generalizada. E esse novo normal ao qual você deve se adaptar já gerou impactos bastante significativos, certo?
Vocês devem estar vendo aí, né? Hoje a notícia que o Airbnb demitiu 1/4 da sua folha, Maxmillias e Gympass, outras startups que estão demitindo agressivamente por conta de terem sido impactadas mais diretamente. Enfim, e a gente está começando a colher os resultados nos negócios e, naturalmente, também o resultado de números de mortes. Um conteúdo que eu compartilhei recentemente é que esse, né, já virou um chavão também dizer que a crise abre oportunidades, mas essa crise particular e as questões do impacto social, ela traz impactos diferentes para diferentes tipos de negócios, certo? Alguns negócios explodem enormemente, como é o caso de compras online com distanciamento, como é o caso do próprio Zoom que a gente está usando aqui, de cuidados de telemedicina, de Netflix, de entretenimento. Outras crescem sensivelmente, como é o caso do iFood, né, lá da Móvel que eu fundei, mídias sociais, então impacto positivo, e outros têm impactos claramente negativos, empresas de turismo, empresas de real estate e mesmo mobilidade urbana, já que está todo mundo ficando em casa, ou pelo menos orientado a ficar em casa, já que nem todos ficam. Vale ver esse conteúdo, foi publicado pelo Visual Capitalist, é bastante interessante. Nesse sentido, a gente aqui, Smart Money, no processo de gestão de portfólio, a gente tem trabalhado a crise em 4 pilares, certo? O primeiro são o pilar de pessoas, de clientes, de operações e de finanças. A gente vai falar em mais detalhes de cada um desses, mas a abordagem geral é de criação de cenários a partir do terceiro pilar, certo? No webinar anterior, a gente falou de iniciativas relacionadas a pessoas, aos clientes, então vou repassar aqui, e o ponto crítico era de finanças. No webinar de finanças, a gente falou da questão de caixa, então no link que vocês estão vendo aí embaixo, tem uma planilha que a gente compartilhou com recomendações detalhadas, ela é bastante grande, eu não vou rolar e tomar o tempo de vocês aqui, mas ela está compartilhada, ela é atualizada sempre que há novas diretivas e novidades lançadas pelo governo, como a proteção, programas que permitem empréstimo de contenção da folha de trabalho e várias outras iniciativas. Eu queria ressaltar que elas estão disponíveis aqui, vale vocês acessarem. O primeiro desse pilar, como eu disse, é de pessoas, a gente cobriu isso no primeiro conteúdo que eu listei lá atrás, então entender para os founders olharem e ver se tem alguém doente e adotar as melhores práticas para propiciar a melhor forma de trabalho, então de alugar notebook, a compartilhar uma cadeira para quem está trabalhando em casa de melhor qualidade, headphone para participação em eventos webinar, coisas básicas de trabalho, um apoio psicológico também, entender que as pessoas em casa estão amedrontadas, tem gente morrendo, então é importante entender que isso vai além de checkbox, to-dos e tasks e Trello, certo? Fazer uma análise do cenário atual, fazer um review da performance de cada uma, promover uma comunicação e fazer aquela reunião geral, ao Meets, montar um squad que analisem e façam recomendações para ações de curto prazo, seja de corte de custo, seja de reposicionamento de marketing de conteúdo, seja de aproveitar e fazer pivôs para aproveitar as oportunidades geradas. O segundo ponto é de operações, naturalmente, as operações cotidianas da empresa tendem a mudar, em particular com esse novo cenário de trabalho de casa, de work from home. Não é simplesmente de casa, simplesmente conectar de casa, né? Tem todo o processo de trabalho que tende a mudar quando está no escritório, muitas vezes é muito mais fácil, né? Alguém grita e outros ouvem. Agora você tem que orquestrar esse processo usando ferramentas online. Felizmente, as startups têm grande facilidade com relação a isso, porque já estão muito ambientadas a trabalhar lá e muitas startups têm negócios digitais. Então, é basicamente ajustar e alinhar, mas precisa ser feito. Com enfoque na produtividade da equipe, naturalmente, certo? Tá de casa, você tem impactos naturais pelo próprio ambiente, se você precisa ajustar esse ponto com as ferramentas e otimização dos processos. Um dos pontos chaves é você garantir infraestrutura, né? Seja de banda larga, seja notebook em casa, seja headphone, para que todos possam trabalhar a contento. E, em particular, olhar a questão de segurança de dados, você ter as informações na nuvem, garantir que existam, eventualmente, se tiver dados críticos, uma VPN para conexão de todo mundo, enfim. Essas são as questões básicas. Normalmente, as startups dominam muito bem as questões de cuidado das pessoas do time, os bons founders sabem qual a importância dos membros do time. E o segundo, se adaptar, são muito adaptáveis nas questões operacionais para garantir que a coisa flua. A gente vai olhar em mais detalhes, então, com relação aos dois outros pilares. Vou passar a palavra para o César,
ele que cuida e acompanha mais de perto o nosso portfólio, e vai poder falar sobre clientes e as finanças e também a gestão dos cenários montados a partir dos cenários com a ótica financeira. César, bola contigo. Vamos lá, pessoal. Eu acho que só uma introdução para quem recebeu, quem é nosso co-investidor, que está aqui conosco, né, e recebeu os reportes, algumas informações que a gente passou, de algumas iniciativas das empresas, né, bem interessantes ali, aí mais contextualizado para algumas das empresas, né. Então, aqui a gente vai tentar, de forma mais genérica, colocar aí os dois principais pilares aí, que são muito foco, né, agora, nesse momento que a gente já está pós o pânico inicial aí da crise, né. Então, vamos lá. Quando a gente começou, ou seja, a primeira coisa que a gente começou a perceber, a gente falou a primeira vez com as nossas empresas do portfólio no dia 12 de março, né. E quando a gente falou com eles, a primeira coisa que a gente pediu para eles se prepararem era para um momento meio de estresse máximo, né? Aquele pânico total, porque já estava começando a chegar notícias ruins de que talvez fosse ter algumas paradas, né? Ficar em casa, isolamento. E aí a gente falou, cara, vocês têm que reforçar a equipe, e o reforçar a equipe, quando a gente coloca, é ter não só mais pessoas, mas ter também estratégias para poder trabalhar com a primeira onda, né? E essa primeira onda foi uma onda de cancelamento, né? Claramente, você teve ali empresas, todas elas, inclusive as nossas próprias, né? Ou seja, começaram com estratégias de mitigação de custos. E aí, várias das nossas empresas foram afetadas com isso, né? Então, as estratégias adotadas foram ali naquele momento, claramente, campanhas de desconto, né, fazer campanhas de talvez pausar durante um tempo, tentar criar algum tipo de reação imediata, que a sua solução, ela talvez fosse trabalhar num ambiente anticíclico, ou seja, cara, eu vou te ajudar a enfrentar essa crise, então, continuo utilizando a minha ferramenta. Então, foram vários tipos de argumentos que eles tentaram criar, e a gente tem históricos de empresas de receita recorrente, ou empresas que talvez até trabalhem por projetos, e essa onda é uma onda que variou entre 10% a 20%, assim, da base dos clientes que teve aquele pânico inicial. Então, eu diria que as 3 primeiras semanas ali, né, depois do dia 16 de março, até a primeira semana aí de abril, foi um momento um pouco aí de pânico, né? E várias empresas tiveram, ou seja, começaram a utilizar um pouco dos cenários que a gente criou financeiros, já com essa métrica de que, olha, você vai ter alguma coisa de 10% a 20% de cancelamentos, e a gente acertou até que bem naquelas projeções, né? O segundo momento, né, ou seja, meio que vinculado ao primeiro, mas aí depois, quando virou para abril, a gente começou a perceber que algumas das empresas começaram a já nem receber ligação de cancelamento, simplesmente eles começaram a perceber problemas na inadimplência. Então, clientes efetivamente nem avisavam mais que não iam utilizar a solução, que não iam mais utilizar a ferramenta, simplesmente provocavam a inadimplência, né? A gente já teve também outros negócios que aí foi pior ainda, ou seja, são negócios que estão vinculados a recorrência mensal ou até recorrências anuais, de que esses negócios simplesmente vendas foi a zero, né, e não teve nem inadimplência, né? Simplesmente o cliente sumiu, cancelou, não quero mais usar, tirou o cartão de crédito e pronto, né? Nesse caso da inadimplência, quando a gente tinha como ter contato com os clientes, foi muito importante, ou seja, várias das empresas acabam tendo processos meio que relaxados com isso, ou eles deixam essa parte de inadimplência muito mais só para uma régua automatizada, né? Então, o cara não pagou nas primeiras 24 horas, mandou um e-mailzinho, depois de 3 dias você mandou outro e-mail, aí sim alguém do financeiro entra em contato, até de repente entrar alguém de Customer Success para entender o que está acontecendo, né? Várias das empresas mudaram o foco
E aí o foco foi pessoal mesmo, one-on-one, porque era uma oportunidade de não só refazer, né, não transformar aquela inadimplência no cancelamento, mas também poder ajudar o cliente no uso correto, ou como que a solução poderia ajudar na transformação ali da empresa, né, nas mudanças que a crise estava impactando. Esse foi um dos pontos bem importantes. Eu acho que isso até a gente percebeu que em algumas das empresas a inadimplência ela foi muito forte na primeira quinzena ainda de abril, né? E eu acho que depois daquele primeiro impacto, né, o primeiro mês, as primeiras 4, 5 semanas, aí você começou a ter já as empresas acho que já se acostumaram um pouco com essa dinâmica, os processos já estavam implementados, como que eu trabalhava com pedidos de cancelamento, como que eu trabalho com questão de inadimplência. E aí o foco, e é o foco que nós estamos hoje, o foco foi para vamos trabalhar com novas vendas, né? O primeiro impacto foi em vendas. Todas as empresas, o primeiro impacto que tiveram qualquer cliente que estava ali para fechar contrato, para não sei o quê, espera um pouco, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, aquelas 2 primeiras semanas é uma parada total. Depois começou a voltar alguma coisa. Então, todas as empresas a gente percebeu, até no marketing, né? Se você for ver o funil de vendas deu uma secada no marketing, uma diminuída. Ou algumas delas até o marketing continuou, mas as conversões completamente mudaram, né? Então, algumas conversões foram a 0. E aí você começa a tentar entender como é que você vai reposicionar a empresa nesse sentido. Então, a primeira approach que as empresas tentaram fazer foi como é que eu tento me encaixar nesse cenário. Como é que a minha solução é algo que ajuda as empresas nesse cenário ou não? Então, nós tivemos empresas que começaram a se posicionar do lado do seu cliente, tentando ajudá-lo a ele superar essa crise. Teve algumas empresas que, olha, a minha solução vai te ajudar a vender. Teve outras soluções que simplesmente, né, a gente tinha empresa de travel no portfólio que simplesmente não tinha o que fazer, né? Você não tinha como fazer novas vendas, se não existe viagem, não existe para onde ir, simplesmente não existem novas vendas, né? Nesse caso, empresas que estão nessa situação, simplesmente elas já entram num cenário mais catastrófico possível, né? Tal qual o Airbnb e outras empresas que a gente tem visto, você já começa a fazer os cortes logo de saída, né? Uma coisa importante que a gente também trabalhou com novas vendas é tentar identificar mudanças no seu ICP. E mudanças no ICP, elas podem ser geográficas, elas podem ser de modelo de negócio, de mercado. Então, vou dar exemplos. Por exemplo, nós tivemos empresas no portfólio que elas identificaram que clientes que não estavam nos grandes centros ainda não estavam tão impactados com a crise. Então, eles direcionaram o canhão de marketing para cidades menores, não capitais, mais na época, no começo da crise, então, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, que não estava ainda tão impactado, e aí eles conseguiram uma série de ganhos nisso, e trazer novas vendas, e recuperar novas vendas rapidamente. Tiveram outras empresas que, com esse discurso de que a minha solução te ajuda, e com algumas iniciativas de trabalhar features no produto para até a empresa se tornar uma possibilidade de substituição de soluções gringas, principalmente com o dólar aumentando, todo mundo querendo reduzir custo. Ou seja, se você conseguisse atender alguma demanda daquela solução gringa, nem que seja uma pequena feature que você encaixasse, mas já dava fit com alguns clientes, talvez essa fosse a estratégia de você poder atuar num mercado diferente ou trazer clientes diferentes. Então, as empresas começaram a tentar trabalhar nesse novo cenário. Algumas empresas tiveram dificuldade, porque elas estavam tão encaixadas ali para vender, e aí, simplesmente, eles estavam naquela esperança, quando voltar, né, quando o mercado voltar, e a gente começou a falar para eles o seguinte, cara, não brigue com onda, né? Você está chutando onda, e a onda vai continuar vindo, e a única certeza que eu tenho é que você vai morrer, e tanto chuta onda, ou seja, esse negócio chegou para ficar. Então, se acalme,
né? Não fique saudosista, a gente falou zero saudosismo nesse ponto, né? Esquece aquilo e vamos redesenhar a sua estratégia. Então, empresas que vendem cursos, educação, ou seja, cara, vamos pivotar tudo para o online mesmo, não tem jeito, parar investimentos, talvez, que estavam fazendo antes, né? Isso foi uma coisa importante. Mas eu estou fazendo isso para um novo produto, para nova feature, mas aquilo não fazia mais sentido. A gente tem empresas que trabalham com online e offline. O offline ele deixou de existir. Só tem o online agora. O offline, durante um bom tempo, vai deixar de existir. Então, como é que você vai trabalhar só no online? Então, esse reposicionamento foi um reposicionamento de marketing, um reposicionamento de produto, foi um mindset da equipe, uma coisa que nós percebemos interessante. Geralmente, os vendedores mais antigos das empresas tiveram mais dificuldade de se adaptar, porque eles já estavam tão encaixados naquele processo, naquela maquininha de vendas tão ajustada, que eles resistiram à mudança, né? Ou seja, será que essa mudança realmente me trouxe... será que não é melhor eu esperar um pouquinho para não mudar tanto, né? Enquanto as pessoas mais novas se adaptaram muito rápido. Né? Então, esse também foi um efeito. Agora, é engraçado, né? A gente estava até fazendo a gente está quase a 60 dias, né? Nesse período, né? Daqui a semana que vem a gente completa 60 dias que a gente startou essa operação com todo mundo, né? E a impressão que dá é que quando a gente conta a história, ou a gente vê o que passou, parece que a gente viveu um ano já, né? Porque o negócio foi realmente muito intenso. E eu vejo as empresas tentando se adaptar. Hoje eu já não vejo mais resistência, mas eu vejo algumas preocupações quanto ao futuro. Tem empresas que vão resistir durante um tempo nesse cenário, né? Mas estão preocupadas que esse cenário, se alargar muito, elas vão começar a ter algum tipo de problema. Por isso que foi importante a gente trabalhar muito fortemente na questão financeira. Ou seja, na questão financeira, hoje a gente sempre falou que o rei é o caixa. Então, uma coisa que a gente falou para eles, independente dos planos que vocês tiverem, e quando a gente fez os planos, a gente pegou aquelas 3 variáveis, né, de quanto que você acha que você vai perder de clientes, qual que é a sua inadimplência, qual que é o seu cancelamento, né, e como que vai se comportar novas vendas, e eles traçaram 3 cenários, foi o que a gente discutiu no webinário anterior. Eles pelo menos tinham uma medida, eles tinham uma forma de verificar como que o caixa deles ia se comportar nesse cenário horroroso. Eles traçaram estratégias, ações de como eles iam reduzir despesas, porque a única forma nesse sentido é redução de despesas, e aí eles estão monitorando isso constantemente, mas onde você monitora é no caixa. E uma coisa que também teve um pouco de resistência em algumas empresas, mas a gente foi trabalhando e foi muito legal a resposta dos founders, é que tentem alcançar o break-even, custe o que custar. Né? Até do ponto de vista de empresas que têm caixa baixo, tem que alcançar o break-even de qualquer jeito, senão vai morrer. Empresas que estão com dinheiro caixa, e geralmente esse dinheiro é um dinheiro sagrado, é um dinheiro para investimento, né? Ou seja, não vai consumir o dinheiro que você conquistou com tanto suor para fazer uma rodada de investimento, não consome esse dinheiro para pagar o ônus da crise do Covid. Né? Até porque talvez aquela estratégia que você tinha definido há 3, 6 meses atrás, 9 meses atrás, talvez ela nem exista mais. Né? Talvez ela vai ficar durante um bom tempo congelada. Então, se reinvente. Então, a melhor coisa, se você não tem certeza do que você vai fazer agora, é reservar seu caixa. Então, corta o que tem que cortar, reduz o máximo possível, mas preserva o caixa e tenta alcançar o break-even. Para o quê? No mínimo, você guardar a capacidade de investimento para o futuro. Então, essa foi uma coisa muito importante que a gente falou com todos eles. A queima que todo mundo teve, ou seja, eles tentaram, a única forma foi de tentar recuperar a inadimplência, né, e corte de custos. Não teve outro jeito deles fazerem esse tipo de ação no caixa, né? E o maior era corte de despesa mesmo. E aí a gente tentou organizar com eles, analisando o histórico, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, mas analisando o histórico, tentar traçar como que é o comportamento semanal. Já não dava mais para a gente falar em bases mensais. Ou seja, não dava para esperar o mês para a gente ver como é que foi. Você tinha que quase que diariamente saber como é que foi, e a gente tinha que cravar
pelo menos semanalmente, para falar, olha, eu tinha planejado tanto para essa semana, eu realizei tanto. Se eu realizar 2 semanas ruins, eu tenho que já disparar um plano de ação. Não dá para esperar o final do mês, né? Então, a gente foi muito forte na questão do planejamento financeiro. Então, foi uma oportunidade muito importante, assim, até dos founders evoluírem, né? E teve uma coisa importante, né? Vários deles tiveram a sensação de que, cara, foi um exercício legal, porque talvez a gente cortou algumas despesas que eram como unha, né? Vai crescendo e a gente nem vai percebendo, né? Poucos deles, a gente tinha falado para alguns deles fazerem hedge cambial também, né? Alguns não fizeram, né? Hoje a gente já está alcançando o dólar a 6. Na época, se for lembrar, no começo da crise, o dólar, né, dia 28 de fevereiro, o dólar estava 4,60, alguma coisa assim, né? Então, fazer o hedge cambial naquela época valia a pena, hoje já era. Então, vamos lá. O que a gente trabalhou muito a gente acredita muito em dados, né? Os dados, eles dizem muitas coisas para a gente, né? Então, a gente insistiu com o pessoal que eles precisavam conhecer muito bem os números, eles precisavam abrir melhor os números. E abrir melhor os números não é o faturamento e a despesa, é abrir todas as despesas, para que serve, a atividade de cada funcionário, se precisa redimensionar a equipe, qual é os seus clientes, que tipo de informação você pode extrair da sua base, seus clientes, do seu CRM, revisita o seu funil de vendas, veja as campanhas que vocês estão fazendo. A gente teve empresa que reduziu pela metade o custo de marketing, né, com campanhas, e preservou a mesma quantidade de geração de lead. Até, em alguns casos, até aumentou. Então, ou seja, o histórico, quando você analisa sempre o histórico, né, você é o que você mede, né? Então, se você medir efetivamente essas informações, você tem uma baita oportunidade de talvez achar ali busca de eficiência mesmo na sua operação, né? Então, a gente primeiro falou para eles isso. E aí, com base nesse histórico, eles poderiam ter uma noção desses indicadores, não só financeiros, mas indicadores de vendas e tudo mais, eles poderiam ter uma indicação de, dada aquelas variáveis dos cenários que foram compostos, se eles estavam num caminho bom, se eles estavam com um momento de atenção, se efetivamente a projeção estava muito ruim em torno, né, sempre comparando com o histórico que existia. E aí a gente começou a trabalhar em reuniões semanais. E aí, para começar essa reunião semanal com mais peso, a gente até participou dessas reuniões, né? Então, o que a gente falava? Sejam nesse processo muito Caxias, né? Sejam organizados e parem um dia, coloquem todos esses indicadores numa planilha, gerem um dashboard, né? Tenham sempre a gestão à vista, ou seja, logicamente dentro do possível, né, assim, diante do cenário, como é que eles vão construir essa visão, mas o mais importante que a gente falava, cara, vocês têm que fazer isso semanalmente, não tem jeito, se você deixar isso passar uma semana, pode ser tarde. Então, esse foi o primeiro ponto. E hoje, mesmo no cenário que muitas das empresas estão já falaram, cara, eu acho que o pior já passou. E a gente tem alertado para eles que eu não sei se o pior já passou, né? A gente tem até alargado um pouco, né, para eles poderem respirar um pouco nesse cenário novo. Algumas empresas já estão numa UTI, então dá para a gente analisar com um pouco mais de distância, mas talvez algumas a crise esteja para piorar ainda, né? A gente tem dado esse recado para eles. A gente não tem hoje como ter uma bola de cristal. No início, a gente achava que fazer uma projeção de 3 meses era o suficiente. Então, eles fizeram já basicamente a projeção de abril, maio e junho, né? A partir da semana que vem, eu já vou pedir para eles para fazer a projeção de julho e agosto, né? Ou seja, do cenário de talvez ainda ter perdas em julho e agosto. Então, o cenário mudou demais, eles têm que toda hora refazer o planejamento, né? O rolling forecast, ou seja, toda hora rever o forecast e mudar o orçamento inteiro, isso vai ser não um exercício para fazer 3, 4 vezes por ano, mas vai ser um exercício quase que semanal. E aí, o que a gente criou para todo mundo, para a gente poder ter uma visão,
Isso aqui foi um frameworkzinho que a gente criou para as empresas, na qual a gente queria ver, isso é muito categórico, para a gente analisar a evolução semana a semana de cada negócio. Então, a gente queria que eles passassem para a gente, cara, como que é o status com relação a pessoas. Então, as características que o Fábio falou, as pessoas estão bem, não estão, tem gente doente, o pessoal está com produtividade ruim, ou seja, quais são o status que você tem com relação às pessoas, e também sempre trabalhar com viés. E o viés é geralmente em relação à semana anterior, né, se ele melhorou, se ele está a mesma coisa ou se ele está piorando. Então, a gente pediu para cada um deles fazer esse acompanhamento. Então, sempre falar para pessoas, operações, em clientes, novas vendas, inadimplência e cancelamento. E na parte financeira, toda semana a gente olhar caixa e runway. Toda semana a gente olhar. O runway, semana a semana, ele até varia muito. Se é uma semana que você fez o pagamento para todo mundo, lógico que seu caixa diminuiu muito. Ou seja, então o runway não é uma medida ali semana a semana perfeita, né? Ela tem uma noção mais mensal, ela é melhor. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse risco, a gente colocou para o pessoal construir isso. Então a gente bate isso, tanto dentro das planilhas, quanto do nosso controle. A gente criou o comitê de crise, em cima desse comitê de crise a gente tinha esse documento. E esse documento é seguido ele tinha mais dois slides, que além desse cenário, a gente tinha uma descrição dos principais pontos a serem discutidos. Então, a gente fazia um batimento de 30 minutos com cada startup semanal, para ver como é que está rodando o comitê de crise em cada uma delas, e dessa forma eu conseguia ajudar as empresas a entender, entre elas, quais experiências eu podia trocar uma com a outra e aí poder orientar os founders de como eles poderiam seguir aí as suas estratégias, né? Fábio, você quer tocar a partir de agora? Você está no... Pode tocar, eu entro no fim. Tá bom, tá bom. Então, na questão da tomada de decisão, o que a gente tinha, né? Ou seja, quando a gente terminava a avaliação do comitê de crise, a primeira coisa era sempre verificar em qual cenário da simulação que cada uma das empresas tinha, em que cenário eles estão. Então, isso é o que a gente tem praticado, né? Logicamente, a discussão, a gente mudou um pouco agora o foco. Na maioria das empresas, a gente está fazendo agora, a gente deixou de ser semanal, a gente está fazendo reuniões quinzenais. Só que em vez de ser reuniões semanais de 30 minutos, nós substituímos para reuniões quinzenais, especificamente sobre a crise, né? A gente fala outros horários, a gente tem outras agendas, mas especificamente essa da crise, a gente tem agora 1 hora quinzenal. E nessa 1 hora quinzenal, ou seja, a gente passa rapidamente por esses pontos, a gente vê qual é o cenário que você está e se precisa disparar alguma ação ou não. E, mais do que isso, a gente tem um tempo de mais qualidade para discutir sobre as estratégias de novas vendas. Trazer os problemas. Então, algumas das empresas, a gente, assim, o cenário é ruim. Então, você pega travel, o cenário é ruim. O máximo que a gente tem conseguido fazer é, cara, vamos fazer algumas mentorias com pessoas de outros mercados. Então, nós temos empresas que têm um grupo de clientes engajados enorme, mais de 2 milhões de pessoas. Então, cara, será que não dá para a gente explorar esse público que eles têm um tema específico, eles têm uma paixão, têm algo em comum, é uma comunidade, ou seja, como é que a gente pode explorar essa comunidade com outros tipos de produtos? Então, a gente tem explorado isso, ou seja, as empresas agora é o momento para algumas delas de efetivamente pivotar o modelo. Não tem jeito. Até porque o último mercado que deve voltar é o de viagem. Então, nesse cenário, você tem que pivotar, não tem jeito, né? Então, foi isso que a gente tem orientado para cada uma das empresas nessas reuniões. Então, como eu falei, como investidor líder, o que a gente fez? Então, em primeiro lugar, a gente fez uma vez por semana 30 minutos, e a gente tentou trabalhar essa questão. A primeira coisa foi jogar muito para eles que a crise, nesse sentido, ela tem que ser encarada como um abismo e uma oportunidade. Então, a primeira coisa que a gente queria se afastar quando veio a crise era do abismo. A forma da gente se afastar do abismo é a gente se planejar para os cenários existentes, seja ele até o pior possível, né? Já implementar as ações que têm que ser implementadas,
acompanhar, testar e ver que o negócio está funcionando. Poxa, está funcionando, ok. Agora, o foco é todo na oportunidade que essa crise gera. A gente tem falado para muitos deles que em mercados que talvez eles achavam que não iam conseguir entrar, se abriu uma janela de oportunidade agora para eles entrarem. Quem era líder daquele mercado talvez está impactado. Né? Então, por que você não pensa em descobrir outras oportunidades? Então, é esse que tem sido hoje o foco e as conversas que a gente tem tido na governança têm sido mais focadas agora na oportunidade que você pode tentar explorar. Então, como eu disse, estava uma vez por semana, 30 minutos, agora é uma vez a cada 15 dias por 1 hora que a gente tem feito. Tá? O que a gente tem colocado, né, para os founders? A gente até fala para os founders que você tem que demonstrar tudo que você está fazendo. Eu acho que eu falo para os nossos founders, eu acho que a maturidade que eles tiveram, as coisas legais que vários deles estão implementando, isso é uma coisa que, isso tem que estar quase que no portfólio deles e da empresa. Eu fico imaginando empresas que lidaram muito bem, no nosso playbook como Smart Money vai ser obrigatório eu perguntar para um founder como é que ele se virou durante a crise do Covid. E eu falo para os nossos founders que você tem que mostrar organização agora. Eu acho que se você lá na frente conseguir demonstrar para um fundo o nível de maturidade, né, a organização que você teve, desde o planejamento, como que você reservou seu caixa, como que você pivotou o seu mercado. Se você conseguir demonstrar esse tipo de maturidade, eu acho que você já sai na frente com quase que um carimbo de sobrevivente master, né, como um empreendedor realmente diferenciado. Né. Para a questão de investidor, né, e aí falando também não só para nós como investidor líder, mas você é o investidor nosso, né, eu acho que muitas vezes a gente vê muita gente querendo ajudar, né, querendo como é que pode ajudar, ou seja, você tem que tentar entender que talvez falar mais com o seu investidor líder, se for o caso, se você for um co-investidor, e aí pedir para a gente ou se colocar à disposição, explicar onde você poderia ajudar, né? Mas tomar muito cuidado, ou seja, para nesse momento, na ânsia de querer ajudar, você atropelar. Então, tem que preservar a governança. Né? Se você atropelar a governança que existe na empresa, você pode estar atrapalhando os founders, porque você imagina que eles não estão mais falando com as equipes no dia a dia, né? Eles estão ali, todo mundo remoto, ele está com preocupação no faturamento. Então, você tem que ser muito preciso. E eu acho que é o maior valor que acho que o investidor pode trazer hoje, investidor que não está envolvido na governança, são indicações de negócio. Né, são empresas, perguntar para o founder, perguntar para o seu investidor líder ou para a governança que exista na sua empresa, cara, que tipo de indicação, o que você está buscando, como é que eu posso te ajudar? Né? A sua ajuda começa com uma pergunta, né? Como é que eu posso ajudar? Né? E não já querer atropelar. Né? Tem muito investidor que já quer, de repente, ele quer sentar quase na cadeira do founder, tem que tomar bastante cuidado com isso. Fabião, acho que é isso aí. Você está no mudo. Muito bom. Deixa eu chavear aqui agora para mim e disponibilizar. Se o pessoal tiver, normalmente o pessoal fica com um pouco de vergonha, espero que não fiquem. Esse é o horário que a gente teria para receber perguntas de todos vocês. Podem mandar pelo grupo ou podem mandar direto para mim. Eu tenho algumas que o pessoal foi me mandando aqui diretamente. Se o pessoal aí tiver com vergonha, eu vou ler daqueles que já me enviaram, por favor. Legal. Uma pergunta aqui com relação a co-investimento. Investidores que têm capital disponível e que querem investir nesse momento, como é que poderiam investir conosco em Smart Money Ventures? Nós temos rodadas lideradas, certo?
e uma das nossas características é que a gente seleciona quem a gente deixa investir com a gente. Isso não é arrogância, basicamente é entender se o perfil das pessoas que querem investir bate com a nossa tese, se os investidores estão investindo dentro da perspectiva correta de alocação de capital, de diversificação de portfólio, e não se estão apenas tentando caçar unicórnios, ou se estão tentando compensar eventuais perdas em renda fixa, etc., tentando entrar num nível de agressividade muito grande. Então, para investir conosco, a gente pede que nos contate diretamente. Meu e-mail é fabio@smartmoney.ventures, e o nosso e-mail de investidores é investimentos@smartmoney.ventures. Nosso playbook, a gente pede que esse investidor preencha um formulário de qualificação. A gente valida se ele está com o mindset correto, se ele é indicado por um investidor existente. A gente tem uma rede de boca a boca bastante grande, a gente prefere que investidores atuais indiquem outros. E se ele vier bem indicado e for qualificado, e estiver entendendo o que está fazendo, montante de risco, investimento de longo prazo, baixa liquidez, a gente então convida ele a participar de algumas rodadas de forma privada em startups seletas cujas rodadas a gente lidera. Mais perguntas ou dúvidas? Ver se tem um chat aqui. Quais exemplos de ações poderiam ser feitas para aumentar o grau de engajamento dos colaboradores para que não peçam demissão para irem trabalhar em outra empresa? Alguns pontos que eu recomendaria aqui. O primeiro, cara, o engajamento deve se dar no contexto da crise, certo? Para que todo o time possa entender onde a empresa está, certo? Então, a gestão à vista, mostrar os números que forem possíveis mostrar. O César listou vários. Você não vai estar mostrando o running, dizendo que só tem mais um mês. Tem coisas que nem devem ser mostradas para todo mundo. Mas tem coisas que podem. As oportunidades à vista, a estratégia de direcionamento de conteúdo, custos a serem cortados que não forem essenciais. Então, eu acho que a melhor forma é você engajar os colaboradores nesse sentido, para eles entenderem que estão fazendo parte de um esforço de guerra, certo? Acho que se sentindo útil nesse sentido. A melhor dica que eu daria seria essa, né? Mostrar que cada um do time, normalmente os times são pequenos, então você consegue fazer isso em grupo, não precisa fazer múltiplos colegiados de comitês, etc., se sentir ouvido, participando e executando estratégias de curto prazo e fazendo a diferença nesse momento. Essa é a melhor coisa a fazer. Não tem nada melhor para poder gerar engajamento do que isso, em detrimento de perks e benefícios e puffs coloridos no escritório, já que ninguém, inclusive, nem vai para o escritório. A maior parte das pessoas vê claramente que uma parte dessas coisas podem ser gimmicks e podem ser benefíciozinhos de cervejinha às 3 da tarde no escritório, entendeu? A maior parte dos ótimos colaboradores vão entender que ser útil, fazer diferença no cotidiano do negócio é a melhor forma. Dito isso, obviamente, você tem que ter o básico, certo? Ninguém, só isso não paga aluguel da pessoa física, certo? Então, na medida em que você, como founder, tiver condições de proporcionar outras coisas básicas, salários competitivos, remuneração paga em dia, reconhecimentos, pedir aqui com trabalho, plano de saúde, coisas básicas acima das quais você pode ter diferencial. Se não tivesse básico, isso não tem um grande diferencial. Essas são as principais dicas que eu daria. Uma outra pergunta... Fábio, só para complementar, eu acho que tem algumas outras coisas que poderiam ser colocadas, assim, mais práticas, né? Eu acho que você tem que mostrar, a empresa tem que mostrar algum tipo de empatia. Até quando você vê, por exemplo, a própria mensagem do cara do Airbnb, né? Ou seja, mesmo aquela mensagem, ele foi extremamente empático, né? Então, demitindo 25% da galera, né? Mas eu estou falando em empatia, assim, você falar com as pessoas semanalmente, você se preocupar se ela não está passando dificuldades em casa, porque o cônjuge ou a família está totalmente desempregada. De repente, uma cesta que você dê para a família já vai ajudar, entendeu? Conheço empresas que adiantaram, por exemplo, empréstimo, deram empréstimo para funcionários, esse tipo de coisa. Então, você, de alguma forma empática, você conseguir mostrar para o cara que, olha,
eu preciso de você, mas eu também, no que for possível, também vou te ajudar, né? Ou seja, são ações que vão estar muito compatíveis com esse momento, né? Outra coisa, coisas simples. Cara, você está sentando numa cadeira adequada? Abre o escritório para as pessoas irem buscar a sua cadeira, por exemplo, para elas terem uma cadeira melhor para trabalhar. Então, são coisas muito simples que você pode implementar que vão fazer com que a empresa continue a identificar, as pessoas continuem a identificar que elas fazem parte de um grupo, de um coletivo, né? Uma coisa que eu queria adicionar, eu puxei aqui e compartilhei agora o PPT anterior, a gente fez algumas recomendações para os founders cuidarem do time, certo? Só chegar no slide correto aqui. Perdi o slide. Só pegar aqui e recompartilhar. Compartilhar o desktop 1. Esse é o PPT do anterior. Chama atenção para um dos founders aqui. Ele é o mais feio, então foquem no conteúdo e não na fotinha, que não ajuda, certo? Esse aqui é um e-mail, para mostrar concretamente, o e-mail que o Ricardo Correia, CEO de Hamper, que é uma das startups do portfólio, mandou. Ele tem todo um repasse no Zoom também, então não está exclusivo ao texto, mas eu achei interessante para ilustrar um pouco das diretivas do que ele falando. Então, mandando um e-mail para todos, falando que ele teve o Covid, certo? Teve sintomas, acho que ele não fez o exame, mas chegou a ter os sintomas, ficou afastado dentro de casa, isolado. Mas aí alguns dos bullets do e-mail que eu achei interessante e falam para mais as pessoas, certo? Então, cuida do ambiente, controla o consumo de notícia, escolhas do uso do tempo livre, controlar excesso de álcool, a turma lá costuma beber um pouco além da conta. O corpo ativo, boas escolhas do que ingerir, apoio as pessoas ao redor, ter uma rotina, manter o astral alto, otimista controlado, etc. E reforçando e repassando os dados de contato dele, do celular, para entrar em contato. Coisa que você pode ler, pode parecer pequena, mas certamente para o funcionário que está ali dentro de casa, certo? Saudade da turma do escritório, se perguntando se a crise vai atingir a empresa e pegar o salário dele, nervoso se tiver algum parente doente, com as notícias bombardeadas com notícia ruim, ele morrendo no hospital. Então, faz diferença, eu acho que tem um aspecto humano do CEO da empresa se dar o trabalho de, além de participar num call, te mandar um e-mail, né, recomendando coisas que você sabe, né, não precisaria dizer de novo, mas é sempre bom ouvir, significa que tem alguém preocupando e se cuidando com o time. Então, acho que é ilustrativo, um exemplo interessante. A gente não orientamos no nível de detalhe do bullet, falamos que o pessoal tinha que overcomunicar e cuidar do time, ele implementou isso do jeito dele, achei interessante e ressaltar e ilustrar com um exemplo concreto. Eu vou voltar aqui para o PPT original. Tem uma pergunta anterior, Fábio, do Rodrigo Baggio, não sei se é essa que você viu. Não, vi. Pode ler. Startup que está começando a operação de vendas agora em meio a este cenário, alguma dica? E tem uma pergunta que veio agora também do Denis. Minha startup está em early stage, somos um SaaS para gestão de frotas, veículos, nosso produto foi lançado em 20 dias, temos 2 clientes pagantes que compraram o produto durante a concepção e um piloto. Nossa estrutura é enxuta, estamos controlando os gastos e nossa maior preocupação é a receptividade do mercado neste momento de incertezas. Como vocês acreditam que deveríamos lidar com o lançamento de produtos? Acho que as perguntas têm aí uma similaridade, né? Um lançamento de começar vendas, eu acho que a primeira coisa, eu acho que quem manda é o cliente, quem manda é o mercado. A primeira coisa que você tem que olhar é qual é o impacto que esse mercado que você está direcionando para vendas, qual é o tamanho do impacto que eles estão sofrendo. Se eles tiverem um impacto tão grande, então vamos pensar, você está vendendo vamos falar, para frotas, né? E você está vendo que, se não for entrega de last mile, todo mundo está com algum tipo de problema muito sério com isso, né? Ou seja, as grandes transportadoras tiveram uma redução absurda, né? Ver quanto que está consumo de combustível, por exemplo, né? Então, talvez você precise entrar em modo de espera um pouco, né? Se você acabou de lançar o produto, você não tem nem como pivotar muito o modelo, né? Agora, se a tua proposta de valor for uma proposta que melhore alguma eficiência do cara, é muito nítido, rápido,
né, ele identificar, ou seja, ele já tem um custo, se ele usar a sua solução, ele vai diminuir um custo que ele possui, né, aí sim você pode trabalhar, mas eu não faria, como você ainda está em processo de validação de vendas, né, eu acho que não é o momento de você fazer grandes estripulias, né, a não ser que você tenha certeza que o teu cliente tem um nível de impacto médio ou baixo nesse cenário. Se ele está muito impactado, é bom você esperar ou pensar em mudar totalmente o foco de quais clientes você vai atuar. Então, para mim, quem manda é o cliente. O que eu adicionaria a isso é ter um SaaS, você já tem um produto, certo? Você vai lançar para gerar mais clientes, mas o produto já tem cliente pagante e pilotando. Isso já é melhor do que muita startup está em eterno desenvolvimento de produto e não arruma nenhum cliente que pague no piloto. Então, você já tem um diferencial interessante. Só que você tem poucos data points, cara, entendeu? 2 clientes pagantes é certamente melhor do que nada, do que hipóteses e conjecturas, mas é muito pouco. O que seria interessante é você experimentar. Então, o ponto-chave é deixa que o mercado te diga. Sai do mindset de lançamento, de nossa, vou ter uma campanha, eu vou gastar horrores para impulsionar em mídia paga, vou fazer folder em intervalo exagerado, certamente nenhuma startup tem dinheiro para fazer isso, mas você não faria nem se tivesse dinheiro, entendeu? Então, pense em iniciativas para você tentar os seus KPIs clássicos de lançamento, certo? Em geral, os custos para fazer o que a gente chama de lançamento, certo? Você vai fazer uma arte para impulsionar, você vai fazer um marketing de conteúdo, colocar no seu blog post, você vai investir algum montante, não para fazer um lançamento, mas para você entender que canais que geram o melhor custo de aquisição, por exemplo, depois você vai medir o LTV à medida que você tem os clientes pagantes em determinado período. Então, você tá, deixar que a realidade do mercado atual, porque a opinião minha vale porra nenhuma, na medida em que você vai aprender com o que o mercado está dizendo nos custos e nos canais para você adquirir clientes. Então, menos opinião e mais a leitura dos experimentos. E o segundo ponto, aí está muito mais na articulação da proposição de valor, articule proposição de valor sejam aderentes ao cenário atual, certo? Se você proporcionar corte de custo aderente ao cenário eterno, certo? Mas no cenário atual, coisas que propiciam distanciamento social, que propiciam aumento de vendas, que dê maior segurança às pessoas, que você cola o seu argumento de venda, sua proposição de valor, ou no limite o seu sales copy do que está no seu texto da campanha, no banner, etc., para poder chamar a atenção e aderir e resolver também as entregas de valor, aquelas que são mais pertinentes ao cenário atual. Então, é isso que eu faria, certo? Então, por exemplo, um exemplo do nosso portfólio. RocketMatch faz inteligência artificial para recrutamento e seleção. Isso é super genérico, certo? Eles estão nichando e certamente atendendo, não nichando, mas atendendo os clientes que estão ali, fazendo o recrutamento de enfermeiro, técnico de enfermagem, certo? Então, não é inteligência artificial para recrutamento e seleção, é hospital de campanha do Albert Einstein contratando enfermeiro e técnico de enfermagem para o staff de Pacaembu e a AMB que tem hospitais, certo? Então, eles estão atendendo hospitais que precisam contratar enfermeiros e o hospital não vai ler o currículo de 1.500 enfermeiros que aplicaram, certo? Eles precisam ter de uma ferramenta para poder fazer mais rápido. Um exemplo concreto de uma startup que adequou o seu argumento, o seu business case, o seu direcionamento de esforço comercial para clientes que estão precisando no curtíssimo prazo desse ponto. Bluefleet com BR. E, naturalmente, esse é um erro do Denis da Bluefleet, você não mandou os updates para a gente, certo? Para Smart Money, radar@smartmoney.ventures, está fazendo um monte de coisa, tem um produto, lançou e não manda os indicadores para a gente. Você já podia estar no nosso radar, certo? Supondo que você não tenha buscado capital, né? Pegado capital ainda. Se pegou sem falar com a gente também é um erro maior ainda. Acesso a crédito, vale a pena buscar dinheiro agora e sentar em cima dele ou deixar para buscar no futuro, se for preciso? O iPhone do Zaboto mandou isso. Zaboto, eu vou assumir que você está buscando dinheiro junto a
investidores, certo? Você buscar dinheiro ao cliente, o cliente é obrigação de todo empreendedor, é buscar dinheiro junto ao cliente, também chamado também como vendas. No caso de levantar capital, você vai precisar articular junto a investidores, porque você precisa de capital para poder crescer, certo? Então, se você articular e os investidores comprarem essa estratégia, entenderem que você tem diferencial competitivo, já tem histórico de tração, etc., os investidores não vão deixar você sentar em cima dele, tá? Eles vão saber para que você quer dinheiro, para que você vai usar, o que você vai entregar, você não vai poder sentar. Hoje em dia, já tem pouco dinheiro sendo investido, o pouco que é investido não é sentado. Um outro ponto aqui, para startups que tem alguma caixa, mandar uma pergunta só para mim aqui. Eu continuo investindo ou eu paro? Eu assumi essa pergunta, responder para dois públicos aqui. O primeiro é, se você for founder. Se você for founder, eu acho super importante você entender, considerando os cenários financeiros, lendo o que está acontecendo semana a semana, utilizando eventualmente as planilhas que a gente passou e o dashboard que a gente está passando dentro desse aqui, um ponto que a gente tem que fazer é qual que é o seu path to break-even, certo? Então, assumindo que você já teve 2 meses de leitura do cenário, nós temos 2 meses de pandemia, que é quase uma eternidade em tempo de startup, né? Em tempo de pandemia, então, nem se fala. Você tem condições de, eventualmente, extrapolar esse volume de vendas atual, dá para montar esse cenário e entender como é que você chega no break-even, certo? Se você estiver queimando caixa, quanto você precisa cortar para entrar em break-even? Se você precisar aumentar vendas, quanto mais de vendas você precisa para manter um volume mínimo? Então, todas as startups, na minha opinião, deveriam ter uma projeção de crescimento, que invista o capital para você crescer e, eventualmente, se posicionar para levantar uma rodada futura. Isso é o caminho natural. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar com o seu break-even ao alcance da mão. Se alguma coisa acontecer, se você não conseguir levantar a rodada, se você não conseguir atingir uma veia de crescimento muito grande, você precisa, antes de tudo, não morrer. Igual quando você entra no avião, primeiro você coloca a máscara em você, depois na criança, certo? Se você não se cuidar, você morre. E não vai ter anjo que te salva, não vai ter rodada futura, não vai ter nada. Então, é importante as startups terem um caminho, path break-even, seja de corte de custo, seja de aumento de receita, olhando e extrapolando os cenários atuais, considerando esses KPIs. Se você for um investidor, considerando do ponto de vista de investimentos, primeiro cara, segura, entende e revisa a alocação do seu portfólio. Você vai fazer isso eternamente, certo? Você não vai sair investindo em startup porque você vai entender como é que o investimento em startup se dá num contexto maior de alocação do seu patrimônio. Naturalmente, os investidores, todos eles estão muito criteriosos e cuidando do portfólio atual. Então, pode ter certeza que os investidores estão revisando e olhando com lupa para não perder as startups e garantir que elas estão tendo apoio e ajuda necessária para navegar esse momento de crise, sem prejuízo de continuar investindo nos outros deals, que todos os investidores, me parece que nenhum investidor parou por completo, mas a prioridade certamente está em apoiar e ajudar o portfólio. Se você for fazer investimentos, ter critérios, ser criterioso ao fazer isso, não sair investindo em telemedicina só porque agora está todo mundo em casa, porque existe um cenário onde, eventualmente, essa onda do Covid pode passar, e se investir em alguma coisa que só porque está navegando essa onda, pode ser que a onda termine e você invista num negócio que não tenha perenidade, certo? Ou sustentabilidade. E revisar as suas teses. Então, olha as teses de investimento. A gente dropou da nossa tese de investimento, por exemplo, viagem de turismo. Fizemos isso antes de Covid, porque é um mercado bastante difícil, a gente teve algumas experiências negativas, não temos tanto valor a agregar, não temos tantas conexões no mercado de indústria de turismo. A gente tinha dropado essa tese, felizmente não ter investido em outras startups nisso foi positivo por conta do Covid, mas não dropou por causa da Covid. Nesse particular, se não tivéssemos tirado antes, teríamos tirado agora, por conta do impacto, óbvio, não estaríamos investindo em startups de turismo, já que está todo mundo ficando em casa. Rodrigo Baggio, a Smart Money, eu vou pegar mais essa pergunta aqui, tá? A Smart Money recebe startup que recebeu FFF, para quem não entende, é Friends, Family and Experts. Ou melhor, brincando, é Fools.
A gente investe, recebe não, a gente não recebe, certo? A gente recebe, tomar um café, tomar um almoço e tal. Não recebe mais agora, a gente no máximo troca e-mails e faz Zoom calls. Então, imaginando que você, perguntando se a gente investe em startup que recebeu Friends, Family and Fools. Então, não é nada contra, não. O fato de ter recebido não é uma sinalização negativa. A questão é o que ela fez com esse capital, o que ela entregou de crescimento, se eles agregaram valor, se eles estão com o mindset correto, se está formalizado e se não teve uma diluição excessiva no investimento, certo? A gente recomenda que não haja mais do que 10, máximo 12, 15% de diluição derivada de rounds anteriores à rodada que a gente entra. Então, se você recebeu um Friends Family, deu 30% da empresa, na prática você cagou no seu cap table e não vai levantar rodada, muito provavelmente não vai levantar rodada com outros investidores. Uma última pergunta que entrou agora, aos 49 segundos do tempo, do Frank, no Connect AI. Startup SaaS de geração de leads e automação de vendas para provedores de internet. A gente tem uma de geração de leads e automação de vendas para o universo em real, chamado Hamper. Estou entendendo que você está nichando aqui. Crescendo durante o Covid e próximo break-even com 7 colaboradores em bootstrapping. Sensacional. Investidor estratégico do mercado sem experiência em startups, atrasando o deal, com term sheet assinado, falhando na comunicação com a startup devido às suas empresas afetadas com Covid. Qual a dica para nós que temos a oportunidade de crescimento investindo na empresa, mas temos dificuldade para encontrar investidores que entendem nosso mercado e potencial que estamos observando? Mercados de crescimento com necessidade de digitalização do processo comercial. Ótima pergunta, Frank. Vou te chamar de Frank, que em inglês parece que é mais importante, certo? Cara, se tem um investidor estratégico, eu estou assumindo que você consiga buscar outros investidores. Os investidores no Brasil, infelizmente, não têm grandes incentivos para se mexerem, seja porque a custo de oportunidade era muito grande, poder deixar o dinheiro na renda fixa. Renda fixa não rende mais nada, mas pelo menos hoje ela tem uma percepção de segurança muito grande de deixar o dinheiro na poupança ou no Selic, em CDI. Me impressiona negativamente a sua pergunta no sentido de encontrar investidores que entendem nosso mercado e potencial que estamos observando. A responsabilidade por articular e mostrar o potencial do mercado e seu crescimento, a sua capacidade de dominar é sua. Então, cuidado para não achar que todos os investidores são os idiotas que não entendem quão brilhante você e o seu time é, certo? A responsabilidade é sua. Assume que todos os investidores, sim, são os idiotas, mas é seu trabalho educá-los e mostrar a oportunidade. Uma coisa que os investidores conseguem fazer é claramente ver empresas tracionando KPIs, certo? Isso impressiona. Se tiver isso, você vai ter uma porta aberta para falar com esses investidores. Investidores conseguem, pelo menos a gente acha que consegue, né? É sempre bom pensar assim, enxergar founders com brilho nos olhos, startups com produtos maduros, que estão crescendo de forma substancial as suas vendas com poucos recursos, no seu caso você falou de bootstrapping, os investidores conseguem enxergar isso muito bem. Talvez não sejam experts no mercado, nas oportunidades futuras, mas eles são experts em achar founders e pelo menos testar founders que não são péssimos de largada. Isso é uma coisa que a gente consegue muito bem. Então, eu abriria o leque, não ficaria esperando, considero que esse investidor não tem urgência para investir. Se você tiver outros na mesa, você pode trucar. Se você fizer isso sem ter outros na mesa, ele pode sair da mesa e você tem nada. Então, considere que ele está um hold, mantenha o follow-up, mas ativamente busque outros investidores. Se eles vierem para a mesa e se tiver uma oferta na mesa, você vai naturalmente ter maior condições de pressão frente a outros investidores. Eu estou assumindo que o seu term sheet assinado não tem inspirado, já tem inspirado. Se não inspirou ainda, você precisa esperar o tempo de duração do term sheet. E se não inspirou, se você inspirou, você está livre para poder buscar e eventualmente receber term sheet de outros investidores, usando eles para pressionar uma decisão desse que, pelo visto, está sentando no rabo. Muito bem, pessoal, deixa eu chavear aqui agora. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tá, César? Sim. Maravilha. Passando da fase de perguntas, eu queria falar um pouco aqui do que a gente tem feito. A gente tem compartilhado de forma bastante ampla o nosso playbook.
a gente está documentando cada vez mais as interações que a gente tem com a startup, ou mesmo iniciativas que a gente tinha interno, e repassando para todo o ecossistema. Esse webinar é parte dessa iniciativa que a gente está agora abrindo em maior escala. A ideia é ter um impacto que vá além do nosso portfólio, atinge o ecossistema como um todo, com esse viés que a gente tem aqui de um pouco mais mão na massa, né? De não ser muito retórico, não ser só aspiracional, envolver um pouco de planejamento, gestão, ação, e a gente espera tangibilizar isso com alguns deliverables. Eles são blog posts, são artigos do LinkedIn, a nossa newsletter e marketing de conteúdo em várias mídias sociais, incluindo, mas não se limitando ao Instagram. Okay? Esse webinar é parte dessa iniciativa. A gente tem algumas outras iniciativas que já vão andar, como, por exemplo, um papo com um investidor do nosso portfólio, Júlio Anjo, foi meu primeiro investidor anjo, sobre prática de gestão social e mudanças, especificamente no setor de educação. A gente tem feito resenhas de livros, tem uma série de livros muito bons que a gente está lendo, entendendo, mas particularmente adaptando e trazendo para a realidade nossa aqui de startups, particularmente brasileira, e também trazendo estudos de casos de startups do portfólio que estão pivotando para... Uma outra coisa que está fazendo é lançando uma iniciativa de mentoria. Então, se você tiver interesse, a gente vai dar mentoria para startups. Deixa eu fugir um pouco do script aqui. Minha tela está com a tela do browser. A gente vai lançar isso em breve no nosso site, ainda não está, então vocês estão vendo aqui ainda o draft que o pessoal do design passou hoje, uma iniciativa de mentoria que a gente vai dar gratuitamente para empreendedores, ok? Aqui tem o Blad, direto a ponto, de Founders para Founders, sem almoço grátis, somos eu e César que vamos estar administrando essa mentoria, e a gente vai pedir que os empreendedores que queiram receber essa mentoria, que são alunos, estudantes, empreendedores que estão começando ou que já estão tracionando, apliquem, enviem material, tem um formulário para colocar ali os seus materiais, seu Canva, seu deck, o seu planilha de números e as perguntas de pontos de ajuda da mentoria, a gente vai analisar, se a gente achar que agrega valor, a gente vai sinalizar que gostaríamos de dar a mentoria e a gente vai pedir que os empreendedores façam a doação. Essa doação é para não ter almoço grátis, 199, para uma ONG da sua preferência, através da plataforma Doare. A gente não ganha nada, zero. 45 minutos via Zoom, que vai ser gravada, anonimizada, tirar qualquer informações que sejam excessivamente confidenciais e depois compartilhada com outros empreendedores. Ok? Aqui para quem serve, empreendedores, startups com materiais básicos, aqui um testemunho do que dizem de nós, alguns parceiros que já vão estar engajados, um FAQ e um call to action para você participar da mentoria ou só ficar ligado e conhecer cada vez que subir um novo vídeo de mentorias reais ministradas. Essa é uma iniciativa que a gente está lançando em primeira mão, queria convidar vocês que estão nos acompanhando a se cadastrar para conhecer. O link é mentoria.smartmoney.ventures. O link vai estar nesse material que a gente vai compartilhar também com vocês. Além da mentoria em si, toda a nossa iniciativa de conteúdo, essa gravação, outros blog posts, curadoria de links, etc. A gente está mandando uma newsletter quinzenal que eu convido vocês, se ainda não assinam, eu convido vocês a assinarem newsletter.smartmoney.ventures para receberem no seu inbox as notícias e essas informações consolidadas em bases quinzenais. A gente tem dado um ramp-up na geração de conteúdo e disponibilização em mídia social. Essa aqui é a foto do meu canal no Instagram, @FabioPovoOficial. Se vocês ainda não nos seguem, acho que vão gostar do conteúdo que a gente tem postado com alguma regularidade por lá, sobre empreendedorismo, sobre investimento anjo e algumas piadas sem graças também que eu acho interessante ver. Esse material está disponível com vocês, o PPT como um todo, em particular, o dashboard de gestão de crise. O link é webinargestãodecrise.smartmoney.ventures. Anotem aí para poder baixar se tiverem interesse. Webinar Gestão de Crise, tudo junto, .smartmoney.ventures, sem.com.br. É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez para todos vocês. A gente bateu 30 acessos, hoje estamos com 19. Que vergonha quem nos deixou mais cedo. Queria agradecer a todos vocês a ficarem mais tarde conosco. Fiquem bem, fiquem em casa. César, alguma mensagem final?
Só agradecer. Obrigado, pessoal. Muito bom. Não esqueçam de nós, acesse o nosso blog, smartmoney.ventures/blog e assine a nossa newsletter. Obrigado. Um abraço a vocês mais uma vez. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.